Oi, aqui é o Maurício Leite, vai começar mais um Rimshot. Compartilhe, dê like, divulgue, vamos junto que aqui se fala de arte, de bateria, de música, é na pegada! Meus amigos, minhas amigas das baquetas, hoje é um dia muito importante para mim. Sabe aquele negócio do ídolo? Todo mundo fala o ídolo, o ídolo, o ídolo. Eu tenho heróis. E esse meu convidado é um dos meus maiores heróis. E eu vou quebrar um pouco a lógica das entrevistas, vou começar falando um pouquinho mais eu. Em 1992 eu peguei um voo com esse cara e ele me falou um negócio que foi o seguinte, não pense no trabalho que você faz hoje, não pense no que você fez agora. Daqui a alguns anos, daqui muitos anos, você vai olhar e vai falar, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu consegui, eu fiz tocando bateria. Pensa nisso, lá na frente você vai ser mais feliz. Eu aprendi a lição, nunca esqueci, toda vez, em todos os momentos da minha carreira, ele me falou isso. Ele é esse cara aqui, Albino Infantozzi, uma lenda. Que? Uma lenda, você é lenda, vai. Eu sou um sobrevivente dessas consequências que a gente, dessas turbulências todas. Mas assim, primeiro eu devo agradecer assim aos antepassados que eu fui educado, que eles são imigrantes, né? Vieram da Itália, vieram para substituir a mão de obra escrava. Então, saíram do Porto de Santos, foram para o interior de São Paulo, morar numa senzala. Sim. Uma vida bem difícil, mas com aquele empreendedorismo de tentar uma vida aqui. Então, essa minha avó, bisavó, foi chamada na delegacia e quase enquadrada como terrorista por ensinar escravo a ler. Então, toda essa problemática de interpretações políticas, elas são resolvidas quando você passa a agir com a coisa mais legal que a gente tem. A gente vem da onde? A gente vem de um fruto, de uma relação sexual com amor. E isso, puxa vida, eu sou tão grato na família que eu nasci, porque era uma família de músicos e de empreendedores. E sempre me falaram, não seja músico. E por quê? Por causa dessa conexão familiar, de ter uma atitude responsável. Você ser pai, você assume uma atitude de responsabilidade. Sim, pesadíssimo. E eu tive esse exemplo. Então eu sou muito abençoado por ter tido assim um padrão muito bacana de amor, de alegria, porque meus pais sempre dançavam todo dia tango, bolero. Então celebrar a vida com amor e muito trabalho, são empreendedores. Eu honro essa genética e honro a você, porque você também é um pai e fez da bateria a sua profissão. E nós somos heróis e você é o meu herói. Eu, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou celebrar esse princípio, comungando com você amor, família e empreendedorismo, ou seja, fazedor. Você é um cara que, eu assim, me espelho em você, porque você nunca está parado. Projetando bateria, desde a Pearl, é o cara que sabe assim, desenvolver na linha de produto, conhece o mercado dos dois lados, do lado empresarial, do lado industrial e do lado músico. E passeia nesses mundos. Então as suas opiniões são relevantes para mim, porque você faz, não critica, você faz. Então, mesmo que eu possa não concordar, eu vou te respeitar sempre, porque você tem testemunho do fazer. Então você é uma pessoa, um músico, consistência moral,
física. Olha, tá magro e tá tocando pra caramba. E toca com um grande amigo meu, Pixinga. Sim, Puta. temos esse E com o Melo também. Puta. Sou fã de todos vocês pela benevolência, vocês perdoam e seguem em frente, cara. Tudo, a música vem na frente, né? Amém, Sempre. amém. Então, Não, olha, não é postura messiânica, pelo amor de Deus. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É fazer. Mas eu fiz questão de lembrar isso, Pô. começando porque você sempre teve isso. E você sempre teve isso, né? Vou colocar como fã. Você sempre teve essa coisa de administrar sua carreira como baterista, muito, muito diferente da sua geração, porque você começou nos anos 60, né? Então você tem essa coisa do rock em você, muito clara. Eu sei várias histórias suas, de outros bateras, mas assim, você teve isso, mas você sempre administrou essa coisa de ser o músico baterista, né? Na sua performance, no seu estudo. Você teve a coisa do rock, mas você foi estudar com Dirceu. Você sempre teve a preocupação com o som. Você sempre teve a preocupação com a técnica, com a performance. Eu tive oportunidade de te ver várias vezes. Eu te assisti com o Intelligence. Para quem não sabe, o Intelligence foi uma banda, vamos chamar de uma banda de metal, de hard rock, mas muito lá de trás, e que esse cara era o batera, um negócio impressionante, 2 bumbos, tom-tons, Cláudio Celso, você, o teu irmão, que infelizmente já nos deixou, o Simbas cantando, que é um cantor que está aí até hoje, né, quebrando tudo, e vocês tinham essa atitude. A atitude, o respeito com a bateria sempre foi maior do que só a coisa do rock and roll, né? Sempre teve essa coisa do estudar, do praticar, quase uma engenharia, né? Você é arquiteto, né, também, né? Você tem a formação, né? Isso é um outro lado. Família... É um elo comum que nós temos. Assim, sim. Minha mãe falava, não seja músico, pelo amor de Deus. Que engraçado. Meu pai, você não sabe que não, pelo amor de Deus. Então, eles, assim, por precaução, eles, assim, me colocaram em boas escolas e me bancaram até a faculdade. Eu realmente fui músico mesmo, depois que você se formou. Que eu fui tocar na noite com o Nico Assunção e o Luiz Melo. Mas olha só, também, é isso que eu estou falando, você tinha as coisas de rock, para quem não sabe, essa época era o Penicilina, né? Penicilina. Eu nunca fui, não é do meu tempo, como diriam, mas isso é uma lenda, as pessoas falavam, eu lembro quando eu comecei a estudar, que falavam, não, Penicilina, o Albino, e o Nico, e o Luiz Melo, caramba! E você veio do rock, você podia ter tido só bandas de rock. Olha, antes do Penicilina teve o Platô, que era o Zé Neto, o Dacha, o Paulinho, que os bateristas foram o Silvério e o Duda Neves, que todos eram da safra do Clã. Todos da safra do Clã. Músicos com formação. MPB e jazzista. Zimbo Trio. Escola Zimbo Trio. Aquele conceito. E eu rock and roll, eu venho do Led Zeppelin, eu venho Mutantes, Aclimação, eu sou assim, meu elo é Aclimação, aí tem Mutantes, Pompeia, Freguesia, aquela coisa lá. Aí surge o quê? Como é que eu vou pular pro jazz? É isso que eu quero. Billy Cobham. Maravilhoso. O elemento é o Billy Cobham. O Billy elemento era o seguinte, então tem o Platô, tocando todo o repertório do Chico Corea, Lights a Feather, Ayrton Moreira. Porém, simultaneamente, tem um outro trabalho em seguida, Return to Forever, com áudio melhor, guitarra, né? Rock and roll. E aí tem o quê? Simultaneamente esse cenário, Tony Williams com Alan Howdsworth, jazz rock, mas na via. Então todo esse elemento jazzístico advém dessa experimentação lá de fora, que eu, roqueiro, eu tinha que, tecnicamente não dá, cara, você precisa estudar. E para mim, quando eu me deparei
com Billy Cobham na Mahavishnu, e até hoje é o som que eu gosto. Que é algo que eu tenho, que é o jazz rock. Eu jazz falo isso pra ninguém. rock. Fusion é uma palavra que eu não gosto. É que o fusion tem várias interpretações. E o jazz rock é uma coisa muito ali, específica. É Tony Williams, bumbo 24, enfiando a mão. Tom grande. Tom tudo muito grande. E o Billy Cobham, nossa. Uma coisa do outro planeta. Exatamente. Depois vai gerar o Simon Phillips, que eu odeio comparação, mas você e o Simon mas Phillips, assim... vocês podem trocar gigs fácil. Se ele fosse seu amigo pessoal, ele podia te ligar. Mas é um grande herói pelo conhecimento de estúdio e de sonoridade. Mas... E assim, porra, ele é um baita de um técnico de mixagem. Ele é um muito completo. Mas independente dele, você tá no play e isso você tem no seu play. Sabe macaco imitando? Aí você não consegue, aí você chega a alguma coisa parecida. Porra, mas é assim. E assim, o Simon lapidou o estilo do Billy Cobham. Mas o Simon pegou uma vertente inglesa um pouco do progressivo. Então, o que é importante falar? Que nós somos reflexo dos lugares e das companhias que a gente visita e se deixa visitar por influências. Aí vem aquele ditado lá, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Porra, mas assim, por onde eu circulo? Aquilo que o meu coração me leva, música. Então, é toda a parte progressiva que vem do Yes, Steve Howell, Jethro Tull, Ian Anderson, quem mais? Porra, tantos assim elementos de música clássica e elementos polirrítmicos da Índia, pela passagem da Inglaterra. Toda essa moçada estudava em conservatórios. Claro, né? claro. Aí você vê, porra, de onde vem essa destreza polirrítmica do Simon Phillips? Pô, da Inglaterra. Inglaterra, pô, tem a ligação com a Índia. Sim. Então toda essa moçada... Sim. E eu gosto muito de toda essa influência mais europeia. Eu gosto mais da influência europeia porque a captação de estúdio e os elementos de sonoridade, porra, assim, a parte jazzística, desculpe a comparação, a bateria é aberta, afinação alta, né? Então o som, desculpa o termo, o som meio bom. A parte de estúdio vem a contribuição inglesa do Ringo Starr, junto com todo aquele equipamento, que trazendo para cá o Simon Phillips deu um som mais fechado, mais tratado. Processado, eu adoro processado e de estúdio. É onde eu me encontrei. Estúdio. Com todos esses elementos. Fiz um resumo, assim, um apanhado geral. Não, mas genial. Com as minhas colocações. Você deve ser o cara mais legal do mundo para entrevistar, porque você é um cara genial. Você já colocou várias coisas, já explicou tudo de uma forma científica. Assim, a percepção de timeline está muito clara para mim pelo respeito e gratidão e dar crédito para quem pavimentou a história para nós. Sim. Essa turma que pavimentou a estrada para nós, eles dão a vida. Sabe que matilha, os lobos velhos vão na frente do quê? Para servir de isca. Mas atrás dele tem a turma da infantaria que está pronta para defender. Aí no meio da matilha tem a massa crítica, toda a família. No final da fila tem mais outros caras para defender. E fora disso tudo, tem um cara o lobo alfa, que fica olhando assim e fica fazendo o planejamento para onde eles vão. Música é basicamente isso. Então, se você for analisar a ordem dos músicos, deveria ser assim.
Já foi, quase foi assim. Porque tem um elemento que complica. O humano, nós somos muito loucos, né? Muito complexos. Então, para a gente se negativar e ser muito egoísta num cargo de poder, dá no que deu. Né? Um monte de gente se matou para um legado hoje que, pô, fica todo mundo numa matilha perdida. Sim, sim. Fica todo mundo perdido. Sim. Mas sabe, teve gente que se matou por esse ideal e viveu bem. Eu sou muito grato que vivi essa boa época, viu? Quando você começou, né, a coisa do rock, estudar, tá muito claro isso. Teve um momento que você gravou, a primeira vez que você gravou, você foi muito jovem. Isso é histórico, você gravou, me corrija se eu estiver errado, Cavaleiro da Aruanda com o Ronivon, que talvez tenha sido a primeira gravação com 2 bumbos aqui no Brasil. Não, não teve 2 bumbos, não. Era o quê? Puta, meu, era uma sessão de rítmica. Não, quantos anos você tinha? É isso que eu queria falar. Eu acho que eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos, mas eu já tocava. Não, você já tocava com 2 bumbos. Isso, eu isso é uma lenda, isso eu fui estudar, tocava. óbvio. E assim, eu olha, era criança, e mas... sem, assim, você pôr um bumbo para enfeitar... É fácil. Isso. Tocar... É uma outra coisa. E isso nós estamos falando de 70, talvez, 71? Não, estou falando 68, 69. Que não tinha. Não, porque assim, mas a nossa referência era Cream, Ginger Baker. o LP era Disraeli Gears, White Room. White Room. Um clássico. Aí a gente tinha também, graças a Deus, uma banda chamada Cactus, que o protagonista era o Carmine Appice. Como vocês quiserem. Carmine Appice. Carmine Appice, pronto. 2 bumbos. O LED, eu pensei que era 2 bumbos, mas o cara, daquele Good Time, Bad Times, LED 1, impressionante aquilo. E como é que você foi com 15 anos parar numa sessão de gravação? Através, veja só, o meu irmão, o baixista, ele tocava na banda do Ronifon. Teu irmão era mais velho. Mais velho. Através dele, junto com o Próspero Albanese, junto com o Fábio Gasparini, junto com toda essa turma da aclimação, eu tinha a banda Humona, onde eu já tocava com 2 bumbos. Então, porra, eu já tinha uma destreza. Moleque bancado pelo pai, não é que eu era músico, eu gostava de tocar rock and roll. É diferente, muito diferente. Tem gente Tua câmera é aquela peluda. Peluda, é o seguinte, tem gente que gosta de tocar rock and roll. Outra coisa, uma coisa é você gostar daquilo, outra coisa é ser músico profissional, né? Sim, nós vamos chegar nisso aí. É outra história, que está linkado com família, em ser pai. Sim. Né? Porque aí se você se autoimpõe... Sim. Então beleza. Bom, a gente está o seguinte, meu irmão Pedro, através dele, eles estudavam no Dante Alighieri, que tinha um núcleo de amigos, Eduardo Capozzi, Próspero Albanese, Tico Terpins, do Joelho de Porco, figuraça. Bom, eles se reuniam assim todo sábado e eles tinham uma bandinha lá, o Mona, com o Próspero, né? De bateria, eu observando. Só que eu correndo por fora, estudava o dia inteiro, não saía, eles saíam, iam para as festinhas, não, ficava lá em cima da música. E eu estava indo tecnicamente e com o mais importante, a linguagem, porque eles recebiam material lá de fora. Led Zeppelin 1. Pô, saiu lá, os únicos que tinham isso era o Som Beat, através do Sossego, que trouxe para o Norival, e o Som Beat tocava o Good Times, Bad Times, assim, na lata. Então aquilo para mim foi minha grande influência, de ver um cara desse tocar, e eu já tinha 2 bumbos, eles não tinham, ele tinha uma roja e um bumbo só.
Então, até eles irem para dois bumbos, eu já estava praticando, treinando. Já tinha uma certa destreza, onde eu conheci nessa gravação do Cavaleiro de Aruanda, através do meu irmão Pedro, os músicos que tocavam com ele. Você viu meu irmão, e eu já fritava. Nessa gravação, o Norival foi para o Rio gravar o Tim Maia. Falou, mas tem um menino aí que dá conta. Por que dá conta? Porque eu fiz uma apresentação de dois bumbos junto com o Tony Ossaná. O baterista era o Nelsinho, não me lembro, não recordo o baixista. No Teatro Vereda, na Frederico Stedel. Santa Cecília. Então eles me viram lá tocando. Com 15 anos. Com 15 anos. E isso me qualificou chegar aí para ser chamado numa gravação. Senão, vamos testar. Ninguém foi testar ninguém ali. Vamos testar. Uma baita gravação de responsabilidade. Porque, cara, nós estamos falando no final da década de 1960. Você tinha 15 anos. Hoje, pensar que um garoto de 15 anos entre num estúdio para gravar já é uma grande responsabilidade. Mas existe o Pro Tools, dá para consertar e tal. Lá não. Não tinha nada de... Como é que foi? O que eu quero saber é como é que... Porque eu nunca passei por... Como é que é isso para um cara de 15 anos? Como é que foi para você? Como é que você... Tem uma coisa seguinte, entrou e se impôs naquele bando de cobras. Provavelmente era 4 canais, no máximo 8... Marcos Vinícius, Vinicão, o estúdio era o antigo Scatena, depois se tornou abertura na Joaquim Eugênio de Lima. Tinha uma bateria Asba. Eu gravei nesse estúdio, mas muitos anos depois. Mas essa bateria fiz Asba uma deminho. É uma outra gestão. No dia tinha uma Pinguim. Eu levei uma caixa Premier que eu tinha. 2000. Você já entrou carregando a caixinha com 15 anos. Já tinha uma marra. Já tinha uma marra. Tinha uma assinatura. Já tinha uma marra. Não, isso vem com você porque é o seguinte, uma mãe que se enfeita, sabe? Tem assim, opa, aí perdão, olha aí. É ao vivo. Obrigado, dona Olímpia. É isso aí. O que acontece? Vestido para cá, vestido para cá. Você herda esse senso estético e vaidade, ego, tudo, né? Porra, a minha caixa. E como é que foi? Você chegou, sentou e saiu mas tocando aí que tem uma coisa que a gente não explica, que são o entrelaçamento de situações que o universo faz assim, ó, te coloca. Bom, cheguei lá, estava a banda do Caetano Veloso, que era, a música era, o baixista era o Willy Verdag, o guitarrista era o Cátio Valdez, o tecladista eu não me recordo. Emílio. Não era Emílio, não era Emílio. Outro nome. Mas na percussão estava o Dirceu Medeiros e o mestre Suassuna. Só craque, só cara que escreveu a história da música brasileira. Sim, mas eram pessoas com... Bom, assim, estava assistindo a gravação, o Marcelo, baterista do Beat Boy, entrou um moleque para tocar. Sim. Mas por quê? Porque eles já tinham me visto tocar no Teatro Vereda, e a composição era do Tony Ossaná. Então, a sugestão, a minha indicação deve ter passado por uma avaliação antes da gravação. Comitê. Lógico, você não chega assim. Não chega assim, vou testar. Não, é hora de estúdio, cara. Então, mas você chegou, sentou, saiu tocando e mandou ver? Puta, cara, aí é coisa do universo. Cavaleiro de Aruanda, eles começaram a tocar, falei, porra, meu, Woodstock, Santana, Soul Sacrifice, Mike Shirley, puta, eu peguei, colei no cara e eu tocava isso com o Mona nos bailes. Porra, vamos passar, vamos, igual, copiei, porém, a energia é que vai, e a atitude, cara. Se você é moleque, você não tem os hormônios tudo para fora, sem responsabilidade nenhuma. Meu pai bancando, medo. Mandou ver com 15 anos. Medo, nunca. O quê? Insano. Yes! Porra, gravei 5 músicas. Por causa da atitude, a sonoridade de tocar
de tocar, e assim, a gente tocava sem microfone, com parede de marcha, e tinha que se ouvir. Então, esteticamente, tecnicamente, som, a gente não pensava nisso. Tinha que tirar o som na Sai mão. o som na mão. E o time, não corre não, você está no estúdio, cara. Sim. Não tinha metrônomo. Mas isso, assim, é em função de algo adimensional, de você fazer, assim, como baterista, você grudar em todo mundo. E você, sabe aquela coisa de caminhar junto, de interagir. E, pô, eu fui muito feliz porque tinha um técnico que me colocou numa situação confortável, tinha uma plateia que estava torcendo a favor. Sim. E a música, pô, Era boa. era mais difícil, uma composição assim, do folclore afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Então eu fui abençoado por essa energia. Agora vou falar uma coisa assim que é do fundo do meu coração. Toda vez que você quer purificar o ambiente, você vai observar em várias culturas, tanto na japonesa, o taiko, eles fazem uma cerimônia para a abertura daquela empresa, para purificar, ou seja, espantar demônios. Aí você tem no Brasil os tambores de São Benedito, que você passa por aquilo e as pessoas se curam. E eu sinto agora, Maurício, uma coisa assim, meio alto aqui, mas a gente está vivendo um momento muito, né, de introspecção, fechado dentro de casa. E eu me lembrei dessa época. Por que eu posso contribuir para o planeta? Purificar, primeiro, a mim mesmo. E essa energia me comunicar com essa grandiosidade através de uma onda sonora de purificação e de gratidão e de se comunicar com a fonte de onde sai o som. Né? Isso é arte, né? Eu sinto que a arte é essa conexão de Então, puxar é arte, isso e ela caminha junto. Porque é muito louco. Anos depois, falar por mim, anos depois, roqueiro, morando no Bom Retiro, só via rock, ouvia uma música do Ronivon, era um negócio para tomar pedrada. E eu adorava essa música por causa da bateria. Eu falava, cara, essa música é muito boa. Eu falava para os outros moleques no prédio com o cassete, os caras, mas isso é do Ronivon, isso não dá, é cafona. Eu falava, mas olha, cara, essa música é demais, porque tinha essa energia, ficou gravada. Gravar é um negócio muito louco, porque gravou, Maurício, colocou na pedra. Exato, você está me falando um negócio tão que eu sempre linko. Assim, há 5 anos atrás eu trabalhei com uma dupla sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano, e gozado, conheci o Brasil inteiro. Conheci o Brasil dos lugares assim mais inóspitos. E teve um lugar na Bahia que eu senti a conexão com essa fonte. Eu simplesmente estava executando a bateria e me assistindo como observador. Era um outro baterista tocando, fluindo com uma alegria, e que eu terminei o show, veio 2 negócios e falei assim, yes. Que demais, né? E isso foi o maior elogio que poderia ter, porque eu estava integrado com essa fonte. Isso é demais. Que é uma coisa só, cara, é atemporal, é um negócio eletromagnético que a gente tem na mão. Nós, como baterista, a gente tem isso, cara. Mas aí você tem que somar várias referências, várias influências, vários estúdios para que isso também... Mas assim... Não, tá em você, é arte. Acima de tudo é arte, mas tem que somar as coisas. Como? Como conexão. Com conexão... Sem preconceito. Sem preconceito, claro. Sem julgar. E a conexão com o seu próprio instrumento, com as baquetas. Pegar a baqueta na mão não é uma piada. Sim. O outro está falando uma coisa mais importante. Você tem que estudar e não pular a etapa. Exatamente. Viu? Sabe, viu? Viu é só contar piada, todo mundo tem. Viu? Eu acho que esse é o grande desafio de aprendizado, a gente lidar
com isso, porque ambos vão ter caminhos e resultados que a gente vai precisar avaliar. Sim. Eu avaliei a minha filha. Hoje é o aniversário da minha filha, Sim, 26 sim. anos. Eu vim aqui, estou comemorando, é o maior presente ela me deu de cumprir a etapa, a parte dela, que eu banco estudo, ela estuda E produz. e produz. Que é muito louco. E produz. É muito E legal. tem uma coisa, trabalha até as 11 horas da noite. Coisa de baterista, ficar 14 horas em cima de um negócio. Vai. Isso que é legal, Maurício. Isso era legal. Você levou isso com 15 anos, você botou. Aí eu sou obrigado a falar um pouquinho mais da sua história. Senão a gente ficaria falando 3 horas. Quanta Não, coisa mas a gente já falou e a mas gente não assim, precisaria nem andar muito, porque não é é- muito rico tudo. E eu acredito nas pessoas que têm um pacote completo. Maurício, só uma coisa que eu queria deixar. A gente tem que sentir a vibração de tudo. Porque o que se fala em view, o que se posta, Não é nada. não, a gente é muito... para chegar e você sentir a vibração, e a gente quando toca, A gente já sente. é isso, a gente é um criador. A gente, A gente é arte, Lógico. o sentimento do criador. E a gente tem essa oportunidade, esse A gente não usa êxtase. pincel, usa baqueta. Isso! Agora. Ó, pincel? Não, porque, né? Opa! Você não precisa ter uma aquarela gigante? Sim. É para ter criatividade, ter expressão, ter motivação. Expressão é a palavra. Você, 15, você entra, mas aí depois você dá uma longa pausa Me formo em 2 faculdades. você se forma em 2 faculdades. Você Tá aqui o cumpre- diploma, papai e mamãe. Presente. E 2 difíceis. Tá aqui, ó. Isso aqui é minha parte. Vou tocar. Aí, Albino, você quase, isso eu vou falar porque vai coincidindo com a minha vida e de muitos outros bateristas, você quase seguiu a carreira que muitos de nós que estamos no mercado de música instrumental segue, que é ter um trabalho solo e uma parte didática. Você lança no final dos anos 80, quando eu comecei a estudar, fazia pouco tempo que eu estava estudando, 3, 4 anos, você lança um disco chamado Double Bass, final dos anos 80, olha lá, você é corajoso. Você lança um disco chamado Double Bass e um método, Rock o Primeiro Passo. Sim. Então você estava mirado para talvez ir por esse caminho. Estava com essas opções assim armadas. Armados. E aí, ao mesmo tempo, você entra no negócio de gravação com o sertanejo, aquele sertanejo de qualidade Sim. que surge ali naquele momento. Você entra, mas você entra, aí é uma coisa que eu acho que eu nem conversei isso com você nunca pessoalmente. Você entra, mas você entra muito bem armado. Você pensou nisso? Você foi pesquisar? Você foi estudar isso? Você foi ver? Fui. O que você fez para entrar? Porque você entrou, cara. Aí você que está olhando aí, você pode ser Fui. mais novo. Qualquer música que você ouviu de sertanejo, dessas que vendeu 1 milhão de cópias, quem gravou foi o Albino. Tem outros caras que gravaram também, tem o Claudinho Baeto, o Maguinho e tal, mas igual ao Albino, difícil. Qual foi o pulo do gato? Bom, pelo seguinte... Fala para mim disso, para eles, né? Para ele, o pulo do gato é o seguinte, na época teve um momento da minha vida que eu, através da escola Drum, Sim. a gente foi assistir, fomos lá junto com o Aeroflávio, Tinha um argentino, Marcelo. Esse já não estava mais. Já não estava. Não, eu entrei, fiquei muito pouco tempo, os objetivos diferentes, outra coisa. Eu não sou professor. Eu gosto de idealizar. Bom, o que aconteceu é o seguinte, a gente foi visitar o Remo e pegar a representação do Remo. Bom, eu vi... Mr. Remo Belli. Senhor Remo Belli. Eu conheci o senhor Remo Puta, Belli. um ser Uma de figuraça. luz. Ser de luz. Ele nos levou a um estúdio, ao Ocean Way. Estava gravando o John Robinson, o tecladista era o Jan Hammer. Olha o nível dos caras. Jan Hammer. Era um seriado Miami Vice. Trilhas para o Miami Vice. O John Robinson, ele tinha numa cabine uma Yamaha Recording, o setup que ele usa, com toda microfonada, toda trigada, uma mesa de 32 canais aqui, para ele se monitorar, um Macintosh, uma SP1200 e um arsenal de samplers para ele se monitorar.
E todo o sistema de trigger, muito sem... Não tinha essa defasagem, esse falso trigger. E eu copiei. Não, copiou não. Você aprendeu e Eu falou, vou seguir vi assim, peraí, como é que é? Eu vi isso aí. Cheguei em São Paulo, eu já estava gravando, cheguei em São Paulo, teve uma gravação. Leandro Leonardo, maestro Otávio Basso, guitarrista Faísca, o baixo Dárcio Hartig. E cheguei eu com essa bateria, que o cara gravou. E um octapad, que saía com os Tonton Simmons, os pratos acústicos. Vai. Pense em mim. Puta, um hit nacional. Quantos milhões de cópias? Puta, cara. Aí o que aconteceu? Você nunca está sozinho. Caixa dos anos 80 é aquela coisa com o léxico. E o cara... Puxa vida, o técnico me abençoou, porque ele pôs a caixa o seu Orlando Ribeiro, ele me abençoou nisso aí. Pôs a caixa na cara, aí o que acontece? Todo o mercado falou, quero aquilo ali. E aí você passa de uma coisa, de ter um disco instrumental, para escrever um método e gravar, o que dá para fazer? Dá para fazer um método e gravar. Então você vai ver o método, que é uma conversa interior minha. Sim. Minha? Sim. Coisas minhas dificuldades para gravar, eu pus tudo ali para ensinar uma pessoa a não ter aversão à leitura. E todo o mecanismo... Ah, você quer tocar jazz? Então precisa tocar shuffle primeiro. Então eu pus shuffle. Aí pus assim, basicamente é um Carmine Appice meio... É muito legal o seu método. É bem facinho, bem gostoso. Mas é muito legal, porque é um convite para tocar. Mas então, assim... Mas das minhas dificuldades em gravação, eu... Canetei. E aí, então, puxa vida, eu preciso, assim, né, sustentar a minha família. Pô, qualidade de vida. Eu fui muito abençoado, sou abençoado, porque eu vivi a época de ouro da gravação, com alta remuneração e com rotatividade, quantidade de trabalho e ambiente bom de gravação. Ambiente muito bom. E vendagem também lá em cima. Lá em cima. Tudo a coisa... Aí tem aquela história, né? Que eu acho que é fundamental numa carreira como músico, o equilíbrio de você vê grandes nomes com dificuldade financeira no final da vida. Sim, isso é normal em toda a história do jazz, isso é normal em toda a carreira artística. Porque eu acho que o tipo de conexão que eles têm com essas coisas abstratas, eu acho somente louco mesmo, cara. Porque não é julgar, mas aí é difícil se você se manter numa estrutura responsável e ficar com uma mulher só, terminar aquilo lá, fazer aquilo, deixar o seu filho maior. Aí eu não quero mais você, mas prepara o filho para a vida e... Então, mas é isso que quando começa aqui esse papo com você, foi isso que eu comecei. Você juntou tudo, que eu acho genial. Você pegou todas essas coisas do rock, do progressivo, juntou e canalizou isso tocando bateria em algo concreto que foram as gravações e criou uma linguagem que você criou. Não é a linguagem do sertanejo de hoje. Não. Você criou uma referência. Porque quando comecei a gravar umas coisas, o que falavam para mim? Ouve o Albino, compra o CD. Eu tenho um monte de CD de sertanejo por sua causa. Eu tinha que comprar. Porque os caras vão te pedir isso. O cara pedia, eu ia lá, comprava, ficava ouvindo. É que nem os caras lá de fora. Faz a virada do Ringo. Ele ficava, pois não. Então, mas quantos discos... Você sabe quantos discos você gravou nessa época? Olha, eu tenho por filosofia de vida não viver do passado. O passado para mim... Não, eu vivo hoje. Eu sei, mas você tem ideia? Assim, a única vez que eu tive assim, contato com isso foi recente. Eu fui na Abramos
e tinha que fazer o ICRC do trabalho do Zezé. Eu falei, quanto tem registrado aí? Aí o cara me deu uma cifra, no ECAD ter 10 mil. 10 mil. Aí eu falei, 10 mil? isso fazem uns 5, 6 anos. Você transformou Mas técnica... não penso nisso. Eu também não, eu até sei que você não gosta, eu estou perguntando porque é uma dimensão importante, porque você transformou o menino de 15 anos que entrou no estúdio um dia e botou para quebrar, transformou bateria, aquele amor por bateria e rock, em 10 mil canções que tocaram no rádio, assim, que as pessoas cantam até hoje. Tem algumas coisas muito legais, porque toda a sonoridade que foi para lá é pautada em cima do John Bonham, com a educação. Aí você vai conversar na biografia do John Robbins, quem que ele ouviu? Led Zeppelin. Aí você pega todo o Jeff Porcaro, quem que ele ouviu? O Led Zeppelin. Ouvir uma coisa, transformar, criar uma linguagem própria e saber trabalhar com o produtor, com... Não, você está falando uma coisa fora da... aí é uma coisa que eu acho que... É uma soma que é para poucos. Você está falando do equilíbrio. É, equilíbrio, mas... Da conexão. Conexão, do amor, equilíbrio, amor. Saber lidar com a situação, que é saber dividir. Perdoar, bom, enfim, aí a gente vai falar porque na hora coisas. Sabe que no calor do jogo você dá uma canelada no cara? Que não foi fácil toda vez. Você chegava lá, olha, o Albino, ele quer e ele faz o que ele quer. Não é assim nunca que funciona. foi. Nunca foi, nunca será. Táxi. Mas você soube lidar com isso, como ninguém. Assim, eu sempre faço a comparação e ela é muito bem, assim, é uma profissão semelhante a um táxi. Onde o senhor quer que eu leve? Então, fica... É assim, eu obedeço. Agora, assim, eu posso levar você num carro mais limpinho, oferecer uma água e oferecer uma balinha e pôr uma música. Que música o senhor deseja ouvir? O senhor quer que eu me mantenha calado? Só isso. Isso é uma questão de se colocar no lugar do outro. Gol. Do ouvinte. Gol. Do entretenimento. Gol. Só que eu não posso deixar de jogar para cima e dizer que você sabe fazer tudo isso, mas você conseguiu sempre, fazendo tudo isso, botar uma marca registrada num chimbalzinho, numa virada, num raidzinho... Achar o lugar da assinatura. Assinatura. Tem que ter. Acha uma virada. Geralmente é o início. Faz uma virada. Você conseguiu isso? Ele me deu 2 tempos para eu deixar uma marca. Então. 2 tempos. Você conseguiu, mas quantas vezes... Mas é imitando os caras. Não importa, Albino, nós estamos sendo legal com todo mundo, mas você conseguiu uma coisa genial. Isso é muito grande. E eu, como seu fã... eu agradeço. Não, eu como seu fãzaço, eu conheci o John Robson na China, 3 anos atrás, e fui num stand. E foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de tocar com o Edu Ardanui, a Ana Karina, e o som tinha sido bom, a estrutura tinha sido boa, mas eu sou chato comigo mesmo, eu desci um pouco... O som não estava tão bom, e o solo de bateria não ficou tão bom. Sabe quando você desce? Andando, feira de música, andando. Aí eu passei pelo Rick Latton, e o Rick Latton estava numa roubada monstra, tocando num standzinho. Eu pensei, mas o Rick Latton tá pior que eu. Bom, beleza, andei mais um pouco e vi o John Robson. Aí eu falei, é o John Robson, vou falar com ele. Tomei coragem, o senhor John Robson, o senhor vai tocar aí? Ele gentil, falou, não, senhor não, tá, o senhor vai tocar? Ele falou, vou tocar, mas você conhece meu som? Eu falei, eu só acompanho, então não vê aqui, amanhã eu toco lá fora. Eu falei, legal, ele falou, um som melhor. Aí fui o primeiro a chegar. Aí ele saiu da bateria, lembrou e falou, ei, chegou cedo, falta muito ainda. Eu falei, já estou aqui. E eu quando vi ele tocar, não é comparação de um com o outro, mas quando eu vi ele tocar de pertinho, e ele só tocou os sucessos que ele gravou, que para ele o workshop é uma moleza, porque o cara fala, ele toca 5 músicas, ele toca 5 hits mundiais. Tem muito a ver com você,
Pô, mas peraí, Muito, Maurício, não pô, tô- ele vai tocar rock me dia, eu vou tocar Pensa em Mim. Não faz Puta, mal, peraí, porque cara, aquela porra. música é para Não, aquele eu mercado agradeço. e Pense em Mim é para esse Não, mercado. mas assim, eu agradeço. A importância é para as pessoas. Assim, sobre o ponto de vista, mas assim, você percebe assim que tem, assim, Maurício, a música, ela se comunica por vibração. Às vezes você nem entende o que o cara tá cantando, mas aquele som penetra e banha você, dá uma bênção em você. Acabou. E o que a gente faz? A gente faz essa música acontecer tocando. E nem Pô, todo mundo consegue tocar e Mas o hit, assim, o hit, a música assim, era boa, era, mas se não fosse o Albino com a caixa, pá, e se você não tivesse... Mas foi construída foi uma oportunidade construída de várias pessoas. de várias pessoas, que eu acho mais, você está me tecendo, pô, fico um muito elogio, não é um honrado elogio por de- esse... de mas babação, assim, é porque é difícil mesmo. Mas existe, porra, cara, existe uma estrutura atrás que não aparece, que é o o técnico, a o arranjador, construção da sala, o arranjador. a maneira engraçada do Otávio Basso, né? A maneira bacana dele colocar o artista no lugar dele, entendeu? Sim. Porque era assim, você sabe, ele falou, peraí, calma. Eu fiz fica... umas coisas com ele lá. Você viu? E ele era muito eloquente, né? E aí, o que eu vejo assim, é o resultado de uma equipe, cara. E que eu acho que assim, sozinho a gente não chega. Mas cara. existe uma parte nessa equipe que é o baterista. E esse baterista pode acertar ou não. Olha, Existe assim, o baixista, o existe baixista, o guitarrista, existe a e turma existe toda. assim, por exemplo, existe um guitarrista todo aquele guitarrista que tem um senso rítmico consistente, esse é o cara, e leitura e saber harmonizar, esse é o cara da gravação. Porque solista... Isso aí não quer dizer nada. Gravação é responsabilidade. É pegar o passageiro com segurança e colocar ele no destino final. Só que até lá, essa viagem é que eu acho gostoso de fazer, que é vida, é um processo. Tem gravações muito legais e tem gravações assim com trajetos, né? Com vários acidentes em função da egolatria dos componentes. Produtor que não tem... Geralmente você vai se deparar mais com produtor executivo do que com produtor artístico. Sim. Mas é outra lição saber lidar com isso. Você entende? Sim, mas assim, eu fui... graças a Deus, eu segui meu coração. Então, várias vezes eu fui... peito mesmo. Eu falo assim, posso fazer do meu jeito? Porque você fica que nem eu apanhando. Aí o artista fala, é isso que eu quero. Aí você... Aqueles caras, os políticos, os puxa-saco, passam. Mas quem foi no olho do artista e resolveu, eu tive essa oportunidade de não ter que puxar o saco, ser sincero, me desculpe, mas é assim. E entregar. Eu acho que é isso que que é fundamental na profissão. Olha, desculpem, não é você se posicionar da maneira adequada. Tem uma hora que você tem que falar não. Não vou tocar por esse cachê. É isso. E vai ter um exército tocando. Não importa, porque o mesmo menino de 15 anos vai ter um exército foi lá na gravação com a caixa na mão, com atitude. Vou fazer. A mesma atitude. Olha, recentemente nós perdemos o Gabriel Bales, o baixista companheiro do Dirceu. Esses são os heróis que falaram não. Não, vamos fazer direito. Não, por isso aqui ninguém grava. Né? Não, Herói. é possível. Herói. Então, herói. Então eu gosto muito de filmes épicos, né? Coração Valente, Gladiador, Último Samurai. Para mim, banhar do coração dos heróis, porque assim a vida do estúdio e do músico itinerante
é solitária. As suas próprias batalhas, você que vai fazer. Porque muitas vezes você vai falar assim, não, e outro vai lá tocar mais barato. Sim, sim. Isso foi e agora é o mais legal. Você, hoje, do jeito que a coisa ficou, você tem que dividir o bolo em várias. Então eu já vivi uma parte que eu consumi, a maior parte do bolo. Agora é uma partezinha, mas eu estou feliz. Porque a música está com você. Porque eu tenho a conexão, e o amor e o respeito, porque assim, todo mundo precisa passar por um aprendizado. E nós estamos juntos, mesmo nessa dificuldade que estamos vivendo, com trocas de gestão de marcas, sabe? E as pessoas vão lá e todo mundo falando a sua versão. E a gente fica assim, ok, eu quero ficar do lado da arte. Arte é o que nos une, Albino. Sempre. Amém. Conversei com Albino Infantozzi, um herói da bateria, um grande herói para mim, e acho que se você prestou atenção, você sacou que a gente falou de várias coisas. A gente falou de arte, de vida, de família, de trabalho, de dedicação. Não é só o play, é o todo. Te vejo na próxima terça ou o dia que for, e esse é o programa Rimshot, e a gente tá junto fazendo acontecer. É isso aí. Até mais. Valeu. Batucadas.